Aba 1. 9 de junho de 2018. Tradução parcial. 2. Final. Quem quer questionar? E depois, quando tudo isso vai, quando tudo estiver na luz, no amor, e depois quando todos se sentem na luz, amorosos. E depois o que? Não há depois, não há amanhã, não há ontem, não há forma, há somente o amor, o que você quer mais que possa te preencher mais do que o amor. E que, no entanto, você busca através de inumeráveis experiências e peregrinações, e se pergunta como em todo o mundo. Você recusa a ver-se em totalidade para falar do depois. O que pode haver como depois? A verdade do amor viva em você constatará por você mesmo a futilidade das tuas palavras, a futilidade das tuas questões, a futilidade do que se passa e que é apenas do vento. Você não é o vento, você é o amor. Então não pense no amanhã, não há amanhã, não pense no ontem, não há nenhum ontem no amor. Veja tudo o que estava distante até o presente, que é o que você é, buscando em outros lugares ao invés de encontrar teu coração. Tal um vagabundo errante, buscando a cada instante o que já está nele. Paradoxo e sorrir sem fim daquele que te vê no teu jogo de criança, lançando ideias continuamente, jogando continuamente e esquecendo o que é. Sim, você esqueceu assim como cada um, mesmo como eu esqueci, e todavia, isso retornou. Cesse de lançar ideias, cesse de querer compreender, porque enquanto você quiser compreender você jamais será livre, jamais, exceto é claro, no momento coletivo, mas não serve para nada torturar-se nem interrogar-se, porque você se distancia do que está aí e que apenas espera você. Compreenda isso, aceite-o e principalmente viva-o. Não creia nas minhas palavras mais do que nas tuas, as palavras são apenas tagarelices que vestem o verbo, mas que não são o verbo é silêncio antes de tudo. O que você jamais se moveu, somente aqueles que se agitam e ao quais você adere te fazem crer naquilo, mas nenhuma crença poderá substituir a verdade, portanto não há depois, nunca houve antes, somente a pessoa não o crê, mas o que você não tem nada a fazer. Você será livre, certamente, pois esse é o juramento e a promessa, e aí também você coloca os atrasos e as distâncias por você mesmo e não por mim mesmo e ainda menos pela inteligência da luz. São justamente os inúmeros conhecimentos do que você é que te conduzem nesses caminhos laterais que só é necessário perceber, e perceber não é viver, porque se você o vive verdadeiramente, você constatará que não há necessidade de nenhuma percepção, de nenhuma vibração e de nenhuma testemunha ou observador. Enquanto você busca, o amor não pode te encontrar. Aceite isso e veja por você mesmo. Uma vez que você não quer soltar, que você não quer cessar, que você não quer em definitivo compreender, não pela cabeça, é impossível, mas pelo coração. A partir do instante em que a verdade está aí, isso foi repetido de maneira muito longa e inumeráveis vezes, não há senão o medo ou o amor. Hoje o amor não pode coexistir com o menor medo, qualquer que ele seja, nem com a menor interrogação de qualquer natureza que ela seja. É isso que é necessário ver, e é por isso que hoje eu vos encorajo a interrogar, porque isso são apenas jogos de questões e respostas que poderiam durar infinitamente e que não trazem nada a não ser o que se desenrola além da cena e além das palavras e que tocam diretamente o coração, que você o sinta ou não, eu falo através de você, desde teu coração como de meu coração. Nada do que você é, doravante, poderá parar ou frear o que é, nada do que você crê pode reforçá-lo ou te demonstrar o que quer que seja. Aceite isso e você será livre. Não há nada a conquistar, não há nada a encontrar, não há nada a buscar, senão é o que está na cabeça, o que está na história, não no coração.
Através disso, qualquer que seja teu alívio, qualquer que seja tua perseverança e qualquer que seja teu progresso, lembre-se, você jamais se moveu, é ainda um jogo da tua pessoa, do personagem que crê que é necessário compreender, fazer um esforço, deslocar-se, observar, medir, receber e perceber. Há alguns anos Anael pronunciou estas palavras, elas são a essência da verdade. Saber não é ver, ver não é viver e eu nem falo de compreender. Enquanto você não viu em cada um, enquanto você não vive em cada um, enquanto todos os teus pensamentos, todas as tuas ações, todos os teus olhares, todos os teus sonhos, toda a tua vida não estiver centrada nisso, você não pode ser livre. Porque hoje não existem mais circunstâncias atenuantes, não existe mais desculpa, a não ser aquela da pessoa que se opõe ao seu próprio coração, que se opõe à evidência que está aí por toda parte. Nisso muitos de vocês ainda estão confinados, em suas próprias projeções, em suas próprias histórias, em seus próprios cenários. Tudo isso e também as capacidades e orgulho desmedido. A verdade é simples, ela não depende de nenhuma história, de nenhum conceito, de nenhuma percepção, de nenhuma imagem, de nenhum mundo nem de nenhuma forma, enquanto não se estiver nisso, não se realizou que não se pode ser livre, que apenas se pode viver as experiências, viver as decepções, viver os sofrimentos. Qualquer que seja a percepção, isso não é o amor. Quaisquer que sejam tuas experiências, isso também não é o amor. O amor não é uma experiência, o amor não é uma percepção, nem um sentimento, nem um conceito, nem uma ideia, nem mesmo uma energia. O amor é justamente o silêncio, lá onde não há mais nada e tudo o que está entre o nada e o tudo. Lembre-se, jamais houve o depois, jamais houve o antes, como antes sim, mas como antes que você não conhece e que você não pode pretender agarrar através desse corpo ou dessa cabeça ou mesmo da tua vida. Tudo que você crê te mantém firmemente preso, tudo que você crê possuir te possui em totalidade, que seja esse corpo, esse mundo, esse passado. Você não é isso, nada disso e no entanto, também isso. Não ponha mais limites, não ponha mais contextos, não ponha mais suposições, esqueça o que você pôs, apoie-se que hoje isso não representa mais nada a não ser um sonho que enfim termina. Você não tem mais nada a reter, não há depois, aceite e você será abençoado pela minha presença em você, além de qualquer vibração, de qualquer imagem, de qualquer percepção e de qualquer compreensão. Mas enquanto você crê que há um antes, uma condição, isso não pode ser. Apreenda isso e compreenda-o. Quem fala? Visto que nós somos perfeitos e que somos o tudo e o nada, o que nos levou a vir viver todas essas histórias, essas experiências. O jogo da criação e da descriação é tudo, um sonho um pouco longo. Não há causalidade, isso só existe no pesadelo da dualidade. Há apenas a graça, há apenas o amor, é isso que é para viver e para ver. Ninguém te levou, não há culpados, não há responsabilidade. O tempo da reconciliação, do perdão e do amor coloca fim a tudo isso que, no entanto, vos foi útil a fim de vos preparar para agora. Há apenas um instante, há apenas o silêncio, não há necessidade de mundo, não há necessidade de forma, o amor está aí quando você apreender isso, não antes. De outro modo você permanece no conhecido. Não se coloque a questão da história, acabou, ela vos acompanhou, ela vos fez sofrer, ela vos distanciou, mas não houve nenhuma história definitiva, não considere um movimento ou um deslocamento, ele jamais houve, há apenas a pessoa que crê nisso. E você não é uma pessoa, você jamais o será, você não pode sê-lo, cada um e em cada um sem nenhuma exceção. E, todavia, há apenas uma consciência, é tempo de colocar fim à divisão, à separação. É tempo de colocar fim a todos os fins. Apreenda e compreenda bem que não há história a se contar doravante, há somente de olhar o que tua vida te dá a viver, a olhar e a escutar, a entender e a falar,
porque é nessa vida efêmera na ilusão total, principalmente para aqueles entre vocês que não têm utilidade para experimentar todas as vertentes da consciência nua, vos resta simplesmente ser todas as palavras que acabei de pronunciar e toda a atmosfera de nossa comunhão. Todo o resto é supérfluo, inútil, um peso morto que obstrui, em aparência, porque em amor nada pode ser obstruído nem limitado. Quem fala? Nós entendemos que os 132 dias começaram, sem extrapolar sobre as datas, você poderia nos dizer quando? A cada instante, a cada momento e o instante em que você é você mesmo. Aquele que busca a data ainda se busca, porque ele pode ajustar sua pessoa em função dos eventos e não do vivido, compreenda isso. Você jamais será livre assim, porque você põe de imediato, como eu disse, uma distância com você mesmo. Existem, além da tua vivência na tela deste mundo como na tela do céu, elementos formais, é evidente. Também eles anunciam isso, seja a atividade dos elementos, seja a modificação do céu e da terra, seja o centro da terra que se expande, dando-te a ver a realidade e a te mostrar a evidência do que se vive, da qual você não pode escapar e que no entanto você coloca em distância simplesmente buscando alguma data que seja. O que se desenrola é intemporal, o que se desenrola é a ressurreição, o que se desenrola é a verdade e ela não tem tempo, ela não tem espaço e no entanto o que se desenrola põe fim ao tempo deste mundo. Eu não conheço essa data porque quando foi dito que somente o Pai a conhecia, isso era verdadeiro ainda há alguns dias, mas a partir do instante em que vos foi entregue a chave da liberdade, da autonomia, vos foi entregue a totalidade dos possíveis de vosso coração. O que pode restar deste mundo vocês o veem a cada dia, e vocês o verão a cada dia de maneira desmedida e cada vez mais evidente. Isso também foi dito à medida em que o caos crescer em meio a este mundo, vocês encontrarão com evidência o amor que vocês são, lá onde não pode existir a menor dissimulação, lá onde não há mais cabeças e onde o amor toma tudo e toca todos, todo o resto são só palavras e não concerne a realidade do amor. Jamais houve faltosos, jamais houve culpados. Hoje não há nem faltoso nem culpado também. Há apenas, às vezes, um atraso que é diferente para cada um, porque cada um segue sua trama, cada um segue sua história e cada um segue seu fio no silêncio e na nudez ou com profusão de imagens, de visões e de vivências. Mas isso não faz nenhuma diferença. Não há nem inferior nem superior. Há apenas o que é visto de acordo com diferentes ângulos, mas é a mesma realidade. De fato tenho duas questões. A primeira, você disse várias vezes que ao se buscar uma data jamais se será livre. Ora nos foi dito várias vezes pelos intervenientes algo muito diferente, que de qualquer maneira todos seriam liberados. Então o que é exatamente? Essa é minha primeira questão, a qual eu respondo pelo que acabei de dizer. Sim. Então escuto a segunda questão. Concerne a palavra amor utilizada é por todo o mundo neste momento de maneira geral, mesmo pelos intervenientes. Então, exceto por erro de minha parte, eu penso que não nos foi dada a definição da palavra amor, que não se pode definir, é impossível, é tão vasto. Não existe nenhum mundo, não existe nenhum verbo que possa traduzir o amor, é impossível. Além disso, onde você olhar, que seja no Oriente ou no Ocidente, no passado ou no presente desta terra ou desta ilusão, é sempre o mesmo discurso, um fogo, um abrasamento de amor que consome tudo, isso é o amor. Enquanto você não é consumido por esse amor, você permanece uma pessoa, mas, é claro que você pode ser liberado da pessoa, mas a história, essa não é senão tua, mesmo se ela é falsa. Se você quer ouvir falar do amor, então olhe os poetas, olhe também as canções, é a melhor ressonância que pode ser oferecida para vivê-lo. Mas enquanto você não está nesse braseiro de amor, como você o constata através da tua voz,
você não está aí. O que quer que você tenha vivido, o que quer que você pense e o que quer que você diga. Aquele que o vive, esse braseiro de amor, não pode ser enganado. Ele está aí continuamente o que quer que ele diga, o que quer que ele faça. A reflexão do amor não é o amor, a experiência qualquer que ela seja, mesmo do absoluto, e a vivência do absoluto não é o amor. Esse amor, não há nada que se possa dizer dele, enquanto ele não é vivido e que você traduzirá logo após a sua maneira, que seja pelo canto, pelo silêncio, por uma dança, por não importa o que, você somente exprimirá o amor. E esse amor é um braseiro, um abrasamento total de tudo o que constitui a história e a pessoa, que não deixa espaço para nada mais. Não há outro amor senão esse, todos os outros amores são condicionados, são conceituais, são idealizados e concernem apenas a este mundo. O amor é um abrasamento que consome totalmente, então, é claro, é preferível por muitos permanecer em paz em silêncio, porque isso é mais simples. No momento, uma vez que o abrasamento de amor te leve, você poderá dizer nesse momento que há um antes e um depois. Isso não é uma experiência, é uma transubstanciação total através desse corpo em que você não tem mais necessidade de estar identificado a qualquer corpo que seja, deste mundo como de qualquer mundo. É o momento em que não há mais objetivo, é o momento em que não há mais adjetivos, é o momento em que realmente e concretamente esse amor te abrasa e consome a cada instante, não há lugar nem espaço para outra coisa. Não se trata de fugir em meio ao absoluto, porque hoje refugiar-se nisso é pior do que refugiar-se no si, porque há uma recusa da vida e enquanto você recusar a vida, você não poderá ser livre desta vida, a não ser no momento coletivo. E todavia essa espécie de tensão, de raiva ou de incompreensão, de impaciência, qualquer que seja a palavra que você coloque em definitivo, e a lei através da pessoa apenas te aproxima inexoravelmente, porque você não vivenciou o que já estava ali, muito simplesmente. Você não pode apreender o amor, você não pode compreendê-lo, você pode apenas traduzi-lo. Quando você o vive em palavras, em canções e é tudo, todo o resto não são senão mascaramentos. O amor do qual falamos poderíamos uns e outros falar dele durante milhões de anos, isso não nos aproximaria de modo algum do amor. E uns e outros, como cada um de vocês convergem para esse momento que foi chamado tempo zero. E eu só posso te dizer que apenas se espera por você. Enquanto você busca compreender, verificar, demonstrar, o amor não se demonstra, ele é visto através dos olhos, através do teu tom de voz, através da evidência. Aceitar isso é dar um grande passo, que não existe eu lembro, mas que existe para a tua pessoa, que você habita. Se você não tem a ocasião de olhar lá onde esse abrasamento de amor está, você o tem em alguns momentos em alguns anciãos, é claro, nas estrelas. Mas quem pode dizer que hoje tem tal estado de liberdade que vos mostrou Mananda, que vos mostrou Geno Galgani, ou ainda Teresa de Lisieux? Qualquer pessoa está profundamente distanciada, o que quer que ela diga e o que quer que ela viva, porque ela ainda é uma pessoa. O amor não tem necessidade de nenhum qualificativo, de nenhum adjetivo. Ele não pode se demonstrar do exterior, ele só pode se reencontrar e para isso tudo que excede deve desaparecer. Tentar conceber o amor é impossível porque se você o concebe ele se torna um ideal, mas ele não é vivido. Lembre-se reconhecendo as passagens inspiradas dos livros que foram queimados. Última lembrança, se eu falo na língua dos anjos e me falta o amor eu não sou nada, sou um símbolo ressoante. Se subo as montanhas e me falta o amor eu não sou nada. Tudo está aí, é necessário ser fulminado pelo amor, estar nesse amor que nada pode parar em nenhum momento. Dito de outro modo, vocês todos estão nesse momento, um momento coletivo de reencontrar isso, que jamais se moveu.
Enquanto ele não existe em você, esse abrasamento de amor, essa consumação real, concreta e total de tudo o que é efêmero, você apenas pode falar disso, mas você não pode vivê-lo. Então, querer definir isso é ainda querer colocá-lo em contextos, é ainda uma necessidade de controlar, de dirigir a pessoa, as datas, ao invés de deixar o que você é operar. Tua pessoa não tem nenhum peso nem nenhuma ação sobre o amor, o que você é. O conjunto das estrelas e dos anciãos, assim como outros intervenientes, nós vos falamos disso, mas você com teu corpo denso, se não há esse abrasamento de amor, você não é nada e você não pode ser tudo. O amor é ser tudo, é ser a criança que chora do outro lado do planeta, vê-lo, vivê-lo, senti-lo. O absoluto efetivamente é, de algum modo, um destino e esse absoluto se não é enriquecido, a cada instante, pelo amor, para que ele serve. Se não é de mostrar o que você é, porque o amor aí está obrigatoriamente. Quaisquer que sejam as vibrações, quaisquer que sejam as coroas, quaisquer que sejam as experiências, quaisquer que sejam os estados vividos, isso não é o amor. Aquele que o vive hoje e que o testemunha há já mais de 1 mês, 2 meses, jamais se equivoca. Não é possível, ele é o canto da vida que não depende da disposição das palavras ou das frases, mas que se percebe no tempo e no ritmo, além da entonação. Esse abrasamento do amor é real e bem mais real do que ser consumido em um fogo real deste mundo. A consumação de amor, isso foi evocado e falado. Isso não é uma experiência, é um estado e quando ele é vivido jamais pode desaparecer, porque se ele desaparece isso não é o amor. O amor não pode desaparecer jamais. Então, é claro, pode ser traduzido em imagens, palavras, cantos, em movimentos, mas é apenas uma tradução, isso não é a verdade. No que eu te digo não se trata de palavras, de conceitos, eu te falo da vivência. Nestes tempos da Terra, vocês observam ao redor de vocês muitas coisas que seja em você, nos irmãos e nas irmãs, no nível dos elementos e principalmente no nível da consciência. Você está nesse movimento ou você não está, somente você o sabe, mas não esqueça que aqueles que vivem esse abrasamento de amor te veem, não existe nenhum espaço ou lugar onde se esconder, nem pelas palavras, nem pelas fugas, nem pelas reações, porque esse amor que te apresentei é inabalável. Nada pode interrompê-lo, nada, nem a doença, nem o sofrimento, nem a morte, nem o que quer que seja deste mundo, e isso está aberto a cada um em totalidade. Então, é claro, se você for sábio de não colocar nenhuma questão, você simplesmente nada tem a esperar e torna-se essa sabedoria, apenas esperando que o amor te tome. Não há outra escolha, aí também o que quer que você diga, o que quer que você faça. Há a verdade, há o amor, isso só pode ser vivido. É claro, você pode dissertar, comparar, você pode ter vivido estados correspondentes a isso, mas isso não é o amor. O amor é o momento em que o outro torna-se ainda mais importante do que você e sobretudo vossos sofrimentos e sobretudo outros que se opõem. O que você poderia chamar o escuro, o sombrio não existem em definitivo a não ser em tua cabeça e em teu coração, não pode ser diferente. E o momento em que você emprega essas palavras, você coloca você mesmo em condenação, você coloca você mesmo em exclusão. É isso que é necessário ver porque é a única verdade, há apenas você, não há ninguém mais. E para isso é preciso que cada um que você viu ou que você vê nesse momento torne-se você, aliás ele já está aí. Enquanto isso não é visto, enquanto isso não é vivido em totalidade não há amor. Crer que para viver o amor é suficiente viver o absoluto, estar liberado da pessoa é hoje, como diria Gandhi, uma enganação total. O que eu digo aí não era verdadeiro há 5 ou 6 meses, e todavia, hoje, essa é a única verdade, não há outra. Jamais haverá outra, isso também foi evocado muitas vezes, foi chamado sacrifício e o acolhimento.
realmente e concretamente não vão dizer de colocar fim aos teus dias, mas simplesmente por fim aos sonhos, às quimeras, por fim ao que você pensa, compreende e viver neste mundo, que não tem nada a ver com a verdade, mesmo se hoje o céu está sobre a terra, como a terra sobe ao céu. O lugar de encontro é o coração, é o amor, esse abrasamento do qual eu falo. Portanto, eu só posso te representar isso enquanto isso não é vivido em totalidade em meio à sabedoria. Aquele que não recusa nada, aquele que tudo acolhe com a mesma intensidade, o inimigo como o amigo, uma vez que tudo isso é ilusão, como você. Compreenda bem que o amor jamais pode ser definido, mesmo por um artista, mesmo por um poeta já não é mais o amor. Ele pode aproximar-se, ele pode te mostrar o caminho e acompanhar o caminho, mas ele jamais pode caminhar em teu lugar. Quando digo caminhar, não veja um deslocamento, mas uma translação da consciência. Você tem outra questão. A primeira questão que eu coloquei é sobre o fato de que serão todos liberados, como nos disseram muitas vezes. Porque a partir do instante em que não há mais terra, a partir do instante em que vocês desaparecem desta dimensão, vocês são liberados. À luz do que foi exprimido e para fazer avançar, nos disseram muitas vezes que todos seríamos liberados. Pode-se dizer agora que todos ascensionam? Naturalmente vocês são todos liberados após o tempo zero. Cada um de vocês tem de terminar vosso sonho, da maneira que vos é própria, e no momento do apelo ou no momento do evento. E eu também vos lembro que o evento que vocês vivem é já enorme, viver a ressurreição através desse corpo de carne sem perdê-lo. Não vejam aí um obstáculo, nem a verdadeira transcendência e transubstanciação da matéria. A liberação como a ascensão se passam nesse corpo, neste mundo. Que isso seja sem se mover, que seja em consciência nua, não faz diferença. Sim, efetivamente todos liberados, você pode dizer todos ascensionam, mas o que quer dizer nesse contexto ser liberado, ascensionado para aquele que está no abrasamento de amor? A única diferença, e isso não muda, é o tempo que vocês põem para aí passar. O mestre do tempo toca a música, o mestre do tempo vos permitiu se ajustarem, e isso não é meu problema nem o teu. Vocês ainda colocam questões que vos distanciam cada vez mais, porque o que foi dito, mesmo se isso é verdade, não vos permite vivê-lo, não é? Somente vocês podem vivê-lo. Isso foi explicado há muito tempo pelo arcanjo Anael concernente ao abandono à luz. No entanto, isso remonta, como te digo, há muitos anos, e no entanto, quem o vive? Efetivamente vocês são cada vez mais inumeráveis. É simples. Basta simplesmente parar de se colocar esse gênero de questão, que apenas o levam à ilusão. O amor não tem necessidade de data, não tem necessidade de saber se há ascensão, liberação, destruição da Terra. Não é questão de dimensão, não é questão de origem, mas isso vos foi dito tanto pelos anciãos como por Srines Argadata, isso vos foi dito por todos sem exceção. E hoje aí onde vocês estão vocês teimam, sim. Ou vocês teimam ou vocês o vivem. Isso te mostra de maneira inegável e forma o lugar onde você se situa neste instante, no efêmero ou no eterno. Para o eterno não há nem data, nem mundo, nem pessoa. Veja o jogo que você joga, ou não. Vossos olhos foram descerrados. Neste bonito mês de maio as estrelas se relocalizaram na frente de vossa fronte para estarem alinhadas, vossos pés foram lavados, vossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, que é também o sangue da terra, e vocês ainda se colocam a questão do que é o amor. De qual é a data? Olhem a distância que vocês colocam e as condições que vocês colocam no amor. Não há nenhuma condição, assim que há condições não é mais o amor. E isso aquele que o vive, vê, mas aquele que não o vive não pode vê-lo. Ele pode apenas provocar o sorriso daquele que o vive. Esse sorriso não é de zombaria, é simplesmente o sorriso que te diz fique tranquilo e olhe.
Olhe não quer dizer projetar, olhar poderá dizer acolher, tudo depende do olhar, é claro, você me dirá. Eu te falo do único olhar que vale a pena, aquele que não passa jamais. Portanto, a liberação, a ascensão são ainda conceitos e no entanto é o que vocês vivem. Olhem a terra, olhem vosso corpo e vocês veem a dança da vida, veem a exuberância, mesmo a infantilização daqueles que descobrem a verdade. Eles não são comprometidos por nenhum contexto, eles não são comprometidos por nenhum caminho, eles não são comprometidos por nenhuma crença, eles estão virgens de tudo e para eles foi fácil, mas aquele que construiu as histórias deve atravessá-las, é o que se passou para muitos entre vocês durante esse mês de maio. O amor não conhece nenhuma insatisfação, de qualquer ordem que seja. O amor nesse abrasamento sempre disponível a qualquer hora do dia e da noite para não importa quem. Ele não faz diferença entre cada filho da terra, qualquer que seja a cor da pele, quaisquer que sejam as crenças, porque ele sabe que tudo isso não existe, mas aquele que lamentavelmente fica na cabeça e apenas vê as diferenças e as oposições entre o bem e o mal, ele não está disponível para vivê-lo. Não ainda, ele não compreendeu, ele busca compreender e vocês não podem compreendê-lo buscando compreendê-lo, porque essa compreensão ela não vem da cabeça, não vem de uma lógica, ela vem simplesmente do acolhimento, e em definitivo e vocês o sabem, efetivamente é o fim da história aqui como em outros lugares dos quais vocês são todos liberados, onde vocês querem ir se há somente o amor, onde vocês querem ir peregrinar se o amor toma tudo e mesmo vendo o meu caminho, mesmo em meio à eternidade. Aquele que vive esse abrasamento não pode ser absolutamente envolvido por qualquer história verídica que seja. Ele é anterior ao mundo, ele é anterior à manifestação e ele é absoluto e bem mais. De resto, isso são apenas jogos de papéis que vocês portam, e tudo. Quem fala? Estamos a 5 minutos do fim do tempo concedido. Então é tempo de fazer silêncio. E antes de começar a impressão de nos separarmos, o que não é verdadeiro, é claro, nós instalaremos juntos esse braseiro de amor. Não há necessidade de meditação, não há necessidade de postura, há simplesmente necessidade de vosso acolhimento. Eu vos digo até sempre. Tradução do francês. Lígia Borges. Jean Caillou, 9 de junho de 2018. Les Transformations.